hoje nós prometemos para vocês e trouxemos aqui o Milton Bigucci. Ele é um grande empreendedor, é um exemplo de construtor, de homem que considera o Brasil um lugar em que, se trabalhando, nós podemos nos transformar numa grande nação, mas vocês vão gostar muito da história dele. Milton, obrigado de você aceitar essa entrevista aqui na Uniregistral. Caro Naline, primeiro eu quero agradecer, não, e aceitar por você lembrar de mim, para nós podermos conversar um pouco, bater um papinho a respeito de como nós vivemos, da forma como nós agimos, um pouco da história de cada um de nós. Você que é um exemplo para todos nós também. E eu fiquei muito feliz pelo convite e estamos aqui à sua disposição para conversar. Então conta, Milton, como é que a sua família, conta um pouquinho da sua família, como é que você se endereçou por essa área que é tão ligada ao registro imobiliário? Deixa eu te falar. Nós começamos lá atrás, há muitos anos, há mais de 70 anos, bastante. Eu sou de origem muito pobre, meu pai era um operário, carpinteiro, e minha mãe do lar, trabalhadora, e costurava gravatas para fora, para uma empresa. Era uma costureira em casa. Então a origem da gente é muito pobre, eu só tenho uma irmã, e isso tudo foi lá atrás, há mais de 70 anos. Porém, a gente sempre teve um ideal, era se desenvolver na vida, trabalhar, lutar, e a coisa que mais nós fizemos na vida foi lutar e se desenvolver. Diferente daquilo que eu vejo hoje, às vezes, nas famílias. As famílias, hoje em dia, parece que são criadas de uma outra forma, esperando do governo, esperando ajuda disso, ajuda daquilo. Não, na minha época, a gente trabalhava muito, mas lutava para poder alcançar o objetivo. Tudo era uma espécie de desafio, claro, sabe, na vida da gente. E assim foi, nós começamos dessa forma. Eu sou nascido no bairro do Ipiranga, onde até hoje eu tenho um relacionamento muito grande, participo, brinco, jogo futebol até hoje lá, graças a Deus, no Clube Atlético Ipiranga, lá num bando de velho lá, né? Assim, e a gente está muito feliz e contente. Milton, eu li o que você escreveu em 2019, as suas expectativas no começo do ano que nós passamos e as suas expectativas para 2020. Como é que é a construção civil? Como é que você enxergava? Bom, a construção civil, ela parou durante 5 anos, com a crise do governo, aí aquela coisa política toda, aí parou. O Brasil parou. E isso pegou muito a construção civil, principalmente em função da crise e dos chamados distratos, que foi o maior inferno que as construtoras tiveram nos últimos anos. Distrato é um dos maiores absurdos que eu já vi. No mundo todo, quando você assina um contrato com alguém que quebrar esse contrato, ele responde por isso. Evidente. Isso é o mundo lógico. É a regra básica de assumir uma obrigação, tem que cumprir, né? Exatamente, assumir. Uma palavra empenhada. Exatamente. E eu conheço, graças a Deus, o mundo inteiro, e é assim que funciona, e funciona bem. Aqui no Brasil não, arrumaram uma fórmula de que o cidadão ia lá e falava, na hora que, depois de 24 meses, 30 meses, na hora que for entregar a chave do apartamento, o mundo está meio devagar, então aí não me interessa mais porque não valorizou, então é melhor eu arrumar uma desculpa, eu vou lá e distrato. É um negócio assim simples, assim, sabe? É um absurdo. Falei, pô, mas primeiro, a construtora, ela construiu aquilo que vendeu. Ela pegou dinheiro no banco para poder construir. E terceiro, o mesmo dinheiro, são 3 dinheiros, ela precisa devolver para o cidadão. Claro. Ela precisa ter 3 dinheiros iguais. Naline, eu nunca vi nada parecido com isso. E a justiça continua sufragando isso? Não, aí o Temer fez uma lei no final, antes dele sair, em dezembro de 2018, acho que foi, 2018, quando ele saiu. Logo em dezembro, no finalzinho, ele saindo, ele tinha falado, falou, isso é o Temer é constitucionalista, né? Sim. Tradicionalmente. E eu tive a oportunidade de conversar com ele falou, fica tranquilo que eu vou resolver isso antes de sair. E ele cumpriu a palavra comigo. Eu achei espetacular, foi numa reunião no Secov, todo mundo lutando, lá os diretores todos,
para que saísse e realmente saiu a lei. E isso fez com que modificasse um pouco o quadro. Aí saiu uma lei dizendo o seguinte, que você vai, o cidadão tem direito de desistir e devolve lá para ele 50%, o número que for razoável, lá está na lei. Mas melhorou de uma tal forma, por quê? Antigamente não se tinha segurança jurídica. Nenhuma. Não, eu falei, e agora, como é que eu faço? Você me comprou um apartamento, eu construí o teu apartamento, eu assentei o tijolo, chega na hora H, você fala, eu não quero mais brincar, só que eu já estava devendo no banco. Falei, pô, isso aí não existe, né? E o único país do mundo era o Brasil que tinha isso. E aí a gente chegou à conclusão que a construção civil parou, esses 5, 6 anos, desemprego em massa na construção. E agora nós estamos vendo, no final de uns 6 meses de 2019, agora em 2020, a nossa expectativa é das melhores. Que bom. Por quê? O povo está começando a ir em busca do imóvel. Ele também está começando a acreditar, porque o problema é que a população precisa acreditar. Não ficar com tanto medo como antes com o desemprego, porque estava tendo um desemprego, nós temos aí 11 milhões de desempregados no Brasil inteiro, mas agora o pessoal está começando a se entusiasmar, tá? E nós também. Tanto é que eu lancei 3 empreendimentos em 2019 e a ideia é lançar 8 empreendimentos em 2020. Que beleza. Se Deus quiser. E saindo também, não só o ABC, nós estamos lançando em Guarulhos, aqui na capital também, em Itaquera, entendeu? No bairro do Ipiranga. A gente está movimentando tudo por aí, acreditando. Por que você escolheu o ABC? Aí também é uma história, né? Eu fui trabalhar na Mercedes-Benz. Eu era funcionário da Mercedes-Benz. Ficou muito tempo lá, né? 5 anos. Olha aí. Eu fui auditor na Mercedes-Benz lá. E eu conheci muita gente, aquele relacionamento da gente lá, né? E as greves sindicais, lá eu passei por tudo isso naquela época, né? Porque eu trabalhei de 63 a 68. Quer dizer, eu trabalhei 5 anos lá. Então, o ABC ficou bem familiar a gente, tá? Eu era do bairro do Ipiranga, fui para lá, depois eu casei e fui morar no ABC também. Aí, quando eu saí, eu pedi a conta da Mercedes, eu falei, puxa vida, e agora? Eu vou fazer. Aí eu cismei que eu ia fazer um predinho pequenininho, sem elevador, com 16 apartamentos, na Vila Liviero, no bairro entre Ipiranga e São Bernardo. Eu falei, mas para que eu vou vender isso? E os preços estavam tudo bonitos, que veio o Sarney e congelou os preços. Olha só as loucuras, congelou os preços. E aí eu vendi. Para quem? Para uns amigos meus da Mercedes, falou, está tudo congelado, o sujeito fez as contas, que ele tinha dinheiro para receber da Mercedes, que não sei mais o quê. Comprei, vendi em 4, e cada um comprou 4 unidades, que eu iria construir. Sim. Isso foi mais ou menos no começo do ano, de 68. Quando chegou lá para setembro, mais ou menos, o congelamento furou. E eu tinha vendido os 4 para os amigos. O congelamento não foi nada. Aí vinham os fiscais do Sarney, que chamavam na época, você lembra disso? Os fiscais do Sarney. O que era? Os fiscais do Sarney? Não podia vender mais caro de jeito nenhum. Como é que eu ia fazer a construção se eu não conseguia comprar? Porque estava tudo congelado e as firmas pararam também. Ninguém construía nada, ninguém fazia nada. Rapaz, foi o maior... Parecia aquela história minha do primeiro emprego, que não me pagaram. Eu falei, como é que eu vou entregar esse prédio? Eu tinha que entregar por contrato em dezembro. Bom, eu lutei e entreguei meus 4 amigos. Cada um ficou com 4 unidades, vendi lá. Entreguei porque eu tinha que comprar com o preço congelado, mas eu tinha que pagar ágio se eu quisesse. Era com ágio que ia. Eram os chamados fiscais do Sarney. Então, o saco de cimento custava 10 cruzeiros, eu tinha que ir lá e comprar por 12. Bom, foi o maior prejuízo que eu tive, foi minha primeira obra. Parece loucura. Piada, viu? Parece que é um teste que a gente passa na vida, viu? É para provação, né? Pra provação, não é isso? É para ver se... Aquela eu nunca mais quis. Eu comento ainda, tem um desses 4 aí, é muito amigo meu também, eu fui presidente da Associação Comercial do Ipiranga, né?
e ele trabalhava comigo lá na associação. Até hoje ele é vivo, a gente lembra disso, porque ele foi um desses 4. Milton, os registros de imóveis, então, são um território muito próximo àquilo que você faz. Qual que é a sua experiência com os cartórios de registro de imóveis? Bom, a experiência é muito boa, porque as pessoas são muito positivas, eu percebo, são muito corretas, a gente percebe isso. São 2 coisas que me preocupam hoje com o registro de imóveis, que se chama a burocracia. Isso, infelizmente, eu acho que deveria ter um pente fino em cima, principalmente talvez por vocês, pela Arisp ou coisa parecida, porque tem coisas que nós estamos ainda na era manuelina, lá atrás ainda, dos cartórios, sabe? Nas ordenações. Exatamente. Nós teremos que atualizar isso tudo. Você entrou com um documento lá, a escritura que é lavrada no cartório, ele vai para o registro de imóveis, tá bom, presume-se que ele já está indo em ordem, tudo positivo, claro, porque o cartório também é público também, não é isso? Então eu deveria falar, bom, entrou com isso aqui para registrar, em 3 dias está na sua mão registrado. Isto não é normal, infelizmente. Vai aqui, daqui 10 dias, como se uma semana fosse uma semana, daqui a pouco se transforma em 15 dias, porque faltou isso, faltou aquilo. Eu acho que para o bem do país, dos empresários e também dos cartórios, porque daria muito menos trabalho também para os cartórios, vai e volta no cartório, e volta no cartório, faria o registro de uma vez, acabou, está tudo em ordem. Tá bom. Se não tiver em ordem, vamos conversar com os cartórios que redigem a escritura, para dizer, olha, tem que fazer isso aqui sempre. Sim. E acabou, vamos consertar. Eu acho que, então, essa questão burocrática do tempo é fundamental nos cartórios, que deveria ser feito um trabalho bastante sério e espremer um pouco mais esses tempos, porque isso é custo. Sim. É custo para nós, empresários, e é custo também para o cartório. Sabe, Milton, né, nesse ponto, falta um que você vai falar, né? Mas esse primeiro ponto, a Arisp está bem empenhada. O nosso presidente, que é o Flaviano Galhardo, ele tem muita preocupação com o Doing Business, que apontou o registro imobiliário como um dos fatores que atravancam a performance do Brasil. A velocidade, né, do país. Então ele está muito empenhado e criando. Uma das coisas que a Arisp está fazendo é o índice das vendas, das operações, e está em escala ascendente. Esse ano de 2019 e comecinho em 2020, tudo. Você acha que isso ajuda a mostrar, os cartórios mostrando que há mais operações, que está mais registros, isso é um incentivo? Nossa, eu acho que isso aí é brilhante. Se conseguir fazer isso, é aquilo que você me falou logo no início, eu não sabia que tinha tanto cartório aí, é um volume grande, mas eu acho que deveria ser feito um trabalho. Mas eu acho que isso também é um benefício para o registro, para o cartório, é um benefício, porque ele vai enxugar até a máquina dele, entendeu? Sim. Não precisa mexer no preço lá, não é nada, é tudo direitinho. Só que isso, essa velocidade... A eficiência, né? A eficiência. Mas o segundo aspecto que você falou que seria interessante... a interpretação, às vezes, de registro para registro, de cartório para cartório. Isso tem acontecido algumas vezes. E faz o quê? Faz com que, eu vou citar algum exemplo para vocês terem uma ideia. Eu não preciso dizer nome nenhum de cartório, mas coisas que acontecem. Um cartório interpreta, por exemplo, nós compramos um bem em leilão, um imóvel em leilão. Um cartório, ele colocou lá que pegamos a matrícula, estava lá que tinha penhora, tinha indisponibilidade, né? Tudo bem, por isso é que foi para leilão. E o juiz aceitou o leilão, se pagou, tudo direitinho. Quando chegou num determinado momento, o juiz expediu a carta e fala, a carta de arrematação. Aí você pega essa carta, leva no registro para registrar. Tem cartórios que falam, não, mas aqui eu não posso registrar porque está escrito que o bem é indisponível. Mas é indisponível para o dono do imóvel que tinha a matrícula. Na hora que ele foi para leilão, já mostrou que o cidadão não pagou por qualquer motivo e foi para leilão. Então a ordem judicial deve prevalecer. Claro. Acabou. Tem cartório que aceita isso, tem cartório que não. Eu acho isso um absurdo. Essa indisponibilidade, não precisa ficar claro lá
que às vezes o juiz não escreve, ele te dá a carta e não escreveu, limpa tudo, ou não, às vezes não esquece, ou sei lá, não coloca tudo. Mas é óbvio, está na lei. Claro. Se foi para leilão, é porque o cidadão estava devendo e ele perdeu o bem. Agora, ele era indisponível para quem? Para o proprietário. Não agora para quem comprou no leilão, foi lá e pagou. Tanto é que o juiz expediu. Claro, você então, coloca esse tipo de interpretação é como eu falei no primeiro item, na burocracia. Não, então, uma semana, daqui 10 dias você vem aqui. Não, você não imagina como isso significa em matéria de custo dentro da empresa. Sim. Significa muito. E para ele também, cartorário, por quê? Porque se ele fizer em 2 dias, ele está consumindo menos tempo dele, dos funcionários dele. A nossa previsão de que a 4ª Revolução Industrial está mudando muito, a inteligência artificial, robótica, essa comunicação de massa com fake news, tudo. Isso você acha que está afetando o mercado imobiliário? Tem reflexo? Tem reflexos bons. Porque hoje o mercado imobiliário ele está muito mais atento a essa questão da internet, etc., porque se vende muita coisa pela internet. As pessoas hoje em dia saem do trabalho, vai para casa e fica lá mexendo no aparelhinho lá, e quando ele consulta, eu quero saber um imóvel lá no bairro tal, em São Bernardo do Campo, por exemplo, eu vou lá, vai lá, de quem é? Da MB Gucci, tá bom, vamos ver, já liga lá para a gente, e a gente tem alguém sempre de plantão para atender essas pessoas. Então isso facilitou um pouco daquele sistema tradicional em que você mantinha um corretor lá de plantão, com a bunda na cadeira, lá esperando o cliente chegar. Hoje em dia existe isso. Mas não é só isso. Sim. Então a internet tem ajudado muito e tem se vendido muito assim também. Não só para vender, como para alugar também. A gente construiu um condomínio grande de galpões em Diadema. São 26 galpões industriais lá. Mas você não imagina a procura que está totalmente alugado. É um condomínio de luxo, assim, de pé direito de 12 metros. Um negócio bonito, né? Nós temos lá até hoje. Você não imagina, as consultas são feitas, a maior parte, assim, pela internet. Puxa vida. Exatamente. Então, esse mundo moderno, eu acho que veio para alavancar mesmo o desenvolvimento. A história de que está tirando o emprego, não, eu acho que está dando emprego, porque se eu puder vender mais rápido, eu estou abrindo outra obra, ou 2 obras, ou 3 obras. Claro. Quer dizer, eu acho que a internet ajuda bastante. Agora, mas eu gostaria que você falasse da sua preocupação socioambiental, né? Porque esse é um problema, o mundo está se esquecendo de que nós não temos ainda um plano B, um outro planeta, né, Milton? E vocês levam a sério, né? Conta um pouquinho disso. A gente tem lá, dentro da MB Gucci, nós temos lá alguns programas que a gente chama de BIG. Nós temos o Big Riso, que é um trabalho que é feito, é um trabalho social, que é feito no Hospital do Câncer Infantil, que são os colaboradores nossos e amigos nossos que se vestem de palhaço e vão trabalhar dentro dos hospitais de câncer infantil. Isso é feito pela minha filha Roberta, que comanda a coisa. Nós temos o Big Vida, que é essa questão do ambiental também. A gente leva muito, mas muito em conta isso também, e inclusive esclarecendo, vamos dizer, a população no entorno, que aí nós já chamamos de Big Vizinhança, esclarecendo todo o que a gente pode ser feito. E nas obras também, sistema de reciclagem e tal, tudo isso é feito nas obras da MB Gucci. É um trabalho muito amplo, que demoraria um programa inteiro aqui para a gente falar disso também. Tem o Big Conhecimento, que a gente abre as portas para os alunos de faculdades, principalmente de engenharia, para aprenderem na prática como é que funciona. Que beleza. Então tem muita coisa que a gente faz. Tem o Big Ideias, também são 5 Big. E o Big Ideias, que são as pessoas que dão ideias para a gente mudar, ampliar as coisas e melhorar as coisas no Brasil. Isso eu procuro fazer sempre, tudo isso, dentro da família. Quem administra a MB Gucci é a minha família, é a família Bigucci. Desde os meus filhos, que todos começaram a trabalhar entre 12 e 14 anos de idade, não me arrependo disso, nem eles também. Eles são já ótimos. Estão todo mundo já com mais de 40 anos de idade. E agora já estou na outra fase, já tenho 3 netos trabalhando lá dentro também. Que beleza. Entendeu? E assim vai. Então, esse relacionamento familiar,
ajuda muito na administração. Por quê? O dia a dia é de onde sai o pão de cada um. É evidente. E a gente aprendeu assim lá atrás, não é isso, Naline? Claro. A gente aprendeu assim com os nossos pais. E eu procuro passar isso. Então, a nossa família é muito, mas muito unida mesmo. E é aquilo que eu estava falando com você. Enquanto eu for vivo, eu luto para manter isso e estou conseguindo. Que beleza. Eu tenho que dar um depoimento. A Roberta Bigucci, quando eu era secretário da Educação, ela me apoiou num projeto de adoção afetiva, adotou uma escola e foi uma beleza, um exemplo, né? Uma coisa muito bonita. Isso, e mostra o que é a família, né? O Milton celebrou bodas de ouro, Exatamente. Uma festa linda, eu vi a família inteira, 38 pessoas, 12 netos, né? 4 filhos, 12 netos. E ele também escreve, já escreveu 6 livros, né? Tem 2 aqui, olha aí, Décadas de Futebol e Sonhos, Somos Todos Responsáveis, Crônicas de um Brasil Carente, vai publicar um 7º livro. Essa revista é uma revista muito interessante, que tem notícias sobre tudo aquilo que ele faz, mas notícias também gerais, né? Daquilo que acontece no mundo. É verdade. E sempre mostrando aqui as 3 gerações unidas. Veja que exemplo, né? Quando a gente comentávamos há pouco as grandes famílias que tinham as fortunas em São Paulo, sumiram, né? Se fragmentaram. É verdade, né? É verdade. Então, essa é uma coisa muito bonita. E um homem que joga futebol 2 vezes por semana, por isso ele se mantém em forma. Até né? Quando, não sei, né, A gente tem que confiar na providência divina, né? Que vai dando falar força. que eu estou correndo já é mentira, eu estou andando já. Não, mas está muito bem, viu? Então, Milton, deixa uma mensagem para os jovens aí. Certo. E você já falou o que espera dos registros de imóveis, né? Você como empreendedor, como um cliente diferenciado, como um destinatário dos serviços, você gostaria de que nós fôssemos cada vez melhores. Melhores, né? Sair daquele passado, né? Isso, se atualizar, porque... E você percebe muitos desses registros já tremendamente atualizados, mas depende muito da cabeça do proprietário, lá, do dono, do titular. Quer dizer, você sente que é assim, entendeu? Mas eu acho que dá para melhorar muito ainda, principalmente no aspecto burocracia e tempo, porque isso significa velocidade. Sim. É a era moderna, não é isso? E para os jovens, o que eu posso dizer para vocês? Dizer para vocês que o exemplo de todos nós, meu e do doutor Naline, tem que servir para vocês. Nós também viemos do nada aí. E hoje temos alguma coisa, e quando eu falo isso, não é só recursos, isso, não. É vontade de fazer as coisas, é dedicação, e você vai encontrar durante a vida 1000 problemas, 1000 obstáculos, e você tem que enfrentar e passar por cima e realmente chegar em algum objetivo. Qual é o objetivo? É você, junto com a sua família, é cuidar da sua família, é trabalhar, é dar emprego, é produzir. Esse é o objetivo. E isso a gente tem que ter, e isso também não nasce do dia para a noite. Isso é só ao longo dos anos. Quem está vos falando é uma pessoa já velha, com mais de 70 anos de idade, e que está mostrando que é possível. Vocês têm que acreditar que é possível. Muito bom. Nós conversamos com o Milton Bigucci, ele precisa voltar outro dia aqui, porque metade das indagações que a Raquel fez, eu entretido ouvindo, não ficou faltando. Mas um dia ele volta para a gente conversar sobre outras coisas, porque é um mundo que está nos desafiando, cada dia com coisas novas, né, Milton? É verdade. E a gente precisa se manter atualizado. Muito obrigado pela audiência.